We're going to build the wall. We have no choice. Há ainda um momento em que Mário Soares, em campanha, terá beijado um anão pensando tratar-se de uma criança. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Para um país mais justo, para um país mais pobre. E estamos a assistir ao triunfo dos idiotas. Bom, sejam bem-vindos ao Pós-Intelectual, somos 4 amigos, criamos aqui um podcast que estamos apanhando uma ganda seca durante a quarentena do coronavírus. E somos só mais um podcast agora que está sendo lançado pelos 10 mil podcasts que estão lançados todos os dias de pessoas que não sabem do que estão a falar. E a gente também não sabe. Ele não sabe muito, a gente não sabe do que estamos a falar, mas não somos fake news, mas também não somos news, ainda a gente está tentando perceber a nossa identidade, que, pronto, daqui durante os nossos 6 ou 7 ouvintes vão tentar nos ajudar com isso. Não somos especialistas em nada, mas todos temos aqui pelo menos um fundo com uma prateleira cheia de livros que ainda não lemos. Eu acho que isso é fundamental, mas também vamos ao que interessa agora e apresentar aqui pelo menos os nossos convidados e o pessoal que vai fazer parte dos podcasts. Então eu tenho aqui o Miguel Braz. Olá, tudo bem? Tá, tudo bem. Miguel Braz, algarvio, nascido e criado e futuro rei do Reino dos Algarves, não sei se estou errado. Corretíssimo. Temos o Ricardo Ayai, alentejano da Gema, nascido e criado também. E o Pedro Poeta, o Pedro Oliveira, também alentejano, diretamente lá dos confins do Alentejo. Exatamente. Que é também os nossos founding fathers, os 4 cavaleiros do pós-intelectual. Bom, então vamos aqui começar, como estamos aqui todos de quarentena já, a questão do coronavírus, essas coisas, já vimos nas notícias que os números de casos do coronavírus global já subiu para cima de 1 milhão de casos confirmados e mais 50 mil mortos no total. Isso segundo o Centro Europeu de Prevenção o ECDC, o European Center for Disease Control and Prevention. O maior número de casos tem sido na Itália e na Espanha, só que existe uma certa desconfiança face à questão chinesa, que foi onde começou o coronavírus, né, na cidade de Wuhan. Eu queria perguntar aqui ao Braz, se Braz. Dr. Braz, peço desculpa, isso aqui tem que ser a formalidade, se acha que essas acusações são, de facto, fundamentadas. Sobre os números, se são falsos ou verdadeiros? Se são verdadeiros, se existe um certo... Se no início, talvez, a pandemia foi excluída ou não, ou se demoraram um certo tempo. Em termos de números atuais, não há provas que são falsos ou verdadeiros. Portanto, eu não sei responder a isso. Agora, sobre o início da pandemia, há dados concretos sobre isso. Há testemunhas e há provas factuais que o vírus teve início na China, mais propriamente em Wuhan, não sabem onde, mas provavelmente no mercado, mais vivos em Wuhan. E que durante pelo menos um mês e qualquer coisa, as autoridades locais, pelo menos as autoridades locais, não vou dizer o governo central, mas as autoridades locais da província onde está a cidade de Wuhan, que é a província de Hubei, tentaram tapar o assunto, não é? E portanto isso fez com que a China e depois eventualmente o mundo tivessem uma reação tardia. Portanto, quando já sabiam que aquilo já era tarde demais, já estava mais propagado pela China. Sim, agora pelo mundo. Agora estamos vendo na mídia, principalmente na mídia ocidental, né, que supostamente as coisas em Wuhan, pelo menos, estão a voltar ao normal, ou na China em geral. Isso é algo que é debatível, não? Sim, quer dizer, as autoridades dizem que está a voltar ao normal, existe alguma contra-informação, principalmente alguns vídeos que vamos vendo de acidentes em Wuhan, a dizer que não está nada normal. Eu acho que, sinceramente, no fundo, é uma guerra de informação. E, portanto, neste momento, não me sinto muito confortável a estar a dizer se os números são verdadeiros ou não, se
estão contentes ou não com a resposta do governo e se de facto está a funcionar à velocidade que eles dizem que está a funcionar. Portanto, como já houve tantos problemas antes na partilha de informações, eu diria que não é de todo um país transparente, não é de todo confiável. Em termos de informação, de informação sobre este problema em concreto. No passado também tentaram esconder alguns dados. Sim, agora Faz parte da cultura chinesa de, este tipo de atuação. sim, agora Tentar esconder o mais negativo. Tentar esconder o mais negativo. Agora chega E depois, deixa-me só acabar esta parte. E depois juntas ao facto, e depois juntas, para além dessa cultura, juntas ao facto de ser um governo autoritário. Ou seja, os governos autoritários não primam normalmente pela transparência. Podemos ver isso um pouco por todo o mundo, não é só na China. Mas diz. Sim, estava a dizer então a questão agora da China, que a China, antes mesmo estava até envolvida, com uma certa disputa com os Estados Unidos nas questões comerciais. E essa que é a questão aqui agora, eu vou colocar a questão que o presidente Donald Trump China, tá sempre a mandar vir com a China. Então isso vai ainda criar ainda mais assimetria, né? Eu digo assimetria, mas a questão da geopolítica entre os Estados Unidos e a China, não concorda? Claro, aliás, nesta altura, mais do que confrontação, devia haver cooperação entre os países, entre China, Estados Unidos, mas está a haver uma confrontação mais profunda entre esses dois países, porque desde o início da administração de Donald Trump, os Estados Unidos está a fazer um step down de algumas lideranças no mundo e não existem vazios de poder em lado nenhum, e o Xi Jinping faz parte da estratégia do Xi Jinping atuar de uma maneira mais incidente no mundo. E o Xi Jinping, com a pessoa inteligente que é, muito perspicaz, está a ocupar esses vazios deixados pela e portanto estamos a assistir aqui a algumas situações que estão a deixar desconfortáveis algumas pessoas dos principais partidos nos Estados Unidos e também do corpo diplomático dos Estados Unidos, que estão a ver a China a tomar as iniciativas que normalmente, em condições normais, seriam por parte dos Estados Unidos. Sim, e essa questão que falou sobre a questão de transparência, etc. Aqui na Europa também, nos Estados Unidos, até podemos ter um certo nível de transparência, muito maior, obviamente, com por exemplo, os Estados Unidos agora passando os casos da China e até tornando-se quase o topo mundial. E a questão que agora entra também é a questão das fake news, né? Porque agora com a internet e as redes sociais completamente disponíveis para toda a gente, toda hora, é muito fácil partilhar qualquer coisa sem fundamento nenhum. Né? Sim, agora, as fake news são o melhor amigo da propaganda política, isto seja de qualquer país, seja dos Estados Unidos, da China, da Rússia. Agora, há uns países que estão a usar melhor essa que outros. Sim, porque isso não ajuda ninguém, a questão da desinformação, né? Não, é por isso que eu estava a dizer, no início desta acima de tudo, devia haver cooperação entre os países e a partilha de informações 100% transparentes, sejam científicas ou de outro tipo. Porque isso vai fazer com que resolvamos o problema muito mais rápido. Temos grandes exemplos na Ásia, países transparentes, democracias maduras, que estão a resolver o problema bastante bem. Tipo a Coreia do Sul, ou a Singapura, são países que estão a resolver este problema relativamente bem. São democracias, umas mais musculadas que outras, mas são, e Taiwan também. Acho que são bons exemplos para tirarmos quando estamos a resolver uma situação como esta. Mas pronto. Sim, eu acho que também aqui a questão europeia, claro, obviamente, claro, quem quiser intervir, intervenha. E acho que aqui a Sérvia, por exemplo,
países que lançou legislação para controlar as fake news, né? Mas obviamente que isso depois entra na questão da questão do press freedom, né? A liberdade de imprensa, essas coisas todas, porque depois entra como é que diz, aquele paradoxo, né? De vamos bloquear uma coisa, mas começa outra. Bom, então, como estamos aqui a discutir a questão que alguns países podem não ser transparentes nos dados que eles oferecem para as organizações internacionais, também é a questão das fake news, né? Porque, pelos vistos, agora é muito fácil o pessoal estar na internet a partilhar qualquer coisa que vê sem realmente verificar o conteúdo, né? Hoje em dia, isso é muito fácil, e principalmente o Facebook, Twitter, ou seja, Instagram, etc. E pelos vistos, até o senhor Nelson da padaria sabe melhor fórmula para combater o coronavírus do que um epidemiologista que estudou 30 anos, né? Sim, essas plataformas, Twitter, Facebook, etc., transformaram-se em plataformas que podem estar ao serviço de determinadas entidades. Isso trouxe problemas e afetou várias coisas. Acho que o caso mais grave é o jornalismo, porque acho que virou a dinâmica toda ao contrário, em que o conteúdo deixou de ser o mais importante e os acessos passaram a ser o que era mais apetecível, também em termos de publicidade e etc. As próprias redes sociais ajudaram a mudar o modelo de negócio e a piorar tudo. O problema, que não é problema, mas ao mesmo tempo podes problematizar, foi o facto das redes sociais terem criado um espaço que antigamente, provavelmente, com o aparecimento de cafés, etc., e de outros sítios de encontro, aconteceu exatamente a mesma coisa numa escala diferente. O problema das redes sociais foi que basicamente foi criada uma sala gigante onde toda a gente se junta para gritar e isso acaba por não ser positivo para nada, porque não acrescenta ao comentário, não acrescenta à qualidade do comentário e não escrutina. Exatamente. E creio que há um problema que também advém da alteração dos formatos de consumo dos mídia e atualmente a alteração dos formatos ajudou a que isso fosse assim, a que as pessoas hoje em dia tenham acesso a determinadas informações, como tu disseste, em termos de redes sociais, muitas vezes coisas falsas, coisas que são apresentadas de forma muito simplista, coisas que não são sustentadas em qualquer tipo de base científica, e isso dá um poder às pessoas e dá uma perspectiva às pessoas de que, como tu disseste, qualquer pessoa acha que é um expert sobre uma série de assuntos, ou seja, uma pessoa que estuda uma vida inteira sobre determinado assunto, seja sobre política, medicina, etc., seja o que for, parece que a sua credibilidade, os seus estudos e todo o investimento que ele fez deixam de ser vistos da mesma forma como um tipo qualquer que nunca estudou nada, mas gosta de mandar papaias. Ele acha que é assim, portanto é assim. Acho que algumas fake news deviam ser criminalizadas. Claro, quando são coisas a ver com saúde, por exemplo. Qual é a diferença de fazeres isso cara a cara? Tipo, dizeres a uma pessoa que está doente que tem que tomar algum remédio que não está comprovado que vai fazer alguma coisa e depois essa pessoa morre. Qual é a diferença de fazer isso online ou frente a frente? E pelos vistos, alguns meios de comunicação, não, pronto, os grandes, Twitter e WhatsApp, estão tudo criando ferramentas para evitar fake news, etc. Mas às vezes parece que isso não é o suficiente, né? Temos aqui, por exemplo, até o Twitter, por exemplo, acho que até o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, postou algumas questões sobre social distancing, né? A questão das pessoas não irem para aglomerados, etc. Até falar para as pessoas o contrário, né, do que a Organização Mundial da Saúde estava a dizer, e o Twitter até deletou o post dele, né? Isso foi uma intervenção. A questão é até que ponto é que isso é controlável. Isso mexe com outras partes, ou podes entrar pela questão da democracia da internet. Uma pessoa acha que a internet deve ser uma coisa extremamente democrática, sem qualquer tipo de não sei se censura é a palavra ideal, mas pronto, sem qualquer tipo de censura, ou como é que esse controle é aplicado, percebes? Exatamente. Eu sinceramente acho que é uma questão incontrolável, acho que era uma coisa que tinha que cair à noção do ser humano, mas também não acho que o ser humano alguma vez vai ter esse nível de noção. Portanto... E repara nesta questão do coronavírus. A melhor maneira de vencer o coronavírus é através da transparência e informação passada. Se tu começas a passar informação falsa, destróis o principal caminho
caminho para vencer esta pandemia. O outro caminho é através do Estado totalitário e da vigilância de toda a gente, que é isso que muitos países estão a fazer e querem fazer. Neste momento podes fazer isso com a tecnologia, podes ver e ouvir qualquer um a toda a hora. Podes descobrir quem que passou a doença a quem, mas eu acho que a maior parte das pessoas não vai querer isso. Querem Sim, outro com caminho. as apps agora que alguns governos estão criando, né? Por exemplo, olha, por acaso isso me leva agora ao ponto da questão da Europa, que é, por exemplo, a Hungria, né? Não sei se talvez o AI tenha aqui alguma coisa a dizer, o Viktor Orbán e o parlamento, aquilo é completamente perigoso, eu digo, um precedente bastante perigoso, não? Sim, especialmente na Hungria, não é? Saiu a notícia que o Parlamento aprovou que o governo pode agora governar por decreto, que essencialmente o governo pode pôr e dispor à sua vontade sem que haja qualquer tipo de controle. Acho que até mesmo a justiça foi suspensa. Não queria estar aqui a dizer nada de errado, mas creio que sim. É extremamente perigoso, visto que a Hungria não é um país qualquer, é um país da União Europeia, tal e qual como a Polónia. E já acontece na Polónia algo como um governo decidir que juiz é que vai colocar em que tribunal. Este tipo de questões já não são de agora. E este tipo de crises tem sempre essa tendência para inflacionar este tipo de fenómenos, claro. E você acha que toda essa questão de cada, olha, por exemplo, agora saindo da questão do nacionalismo, né? Vamos fechar as fronteiras, que é completamente o contrário do que a União Europeia em si, né? Prevê, né? Que a questão é a liberalização de mercado, questão de pessoas para ir e vir, etc. Acha que essa crise toda e a falta, talvez, de solidariedade que a gente tem visto face de alguns estados face a outros, pode colocar em causa o futuro da União Europeia? Pode. A questão é mesmo essa, pode. A União Europeia sobreviveu à crise das dívidas soberanas por muito pouco. O euro sobreviveu por muito pouco. Estivemos mesmo à beira de ter um retrocesso grande naquilo que é o projeto. E eu creio que esta crise que estamos a viver agora e a outra económica que se avizinha, provavelmente não, praticamente toda a gente, todos os especialistas dizem que vai afetar muito mais e que não tem comparação com aquela que nós vivemos aqui há poucos anos atrás. E a verdade é esta, que a Europa de momento é um projeto que está a meio de uma ponte. A ponte entre o federalismo e o confederalismo, entre o confederalismo e o federalismo, no sentido do federalismo. E está há tantos anos no meio da ponte, entre 1950 e o dia de hoje, a Europa continua a traçar este caminho em direção ao federalismo, e aquilo que acontece quando há crises é que a ponte pode ruir. Se a ponte cai, o projeto cai, acaba. Pode haver aqui maneira de reparar a ponte, como aconteceu na crise anterior, conseguiu reparar-se a ponte, e pode não haver hipótese de se reparar a ponte, e aí só há duas hipóteses, é correr para trás ou correr para a frente. Correr para a frente é em direção ao federalismo puro e duro, à americana, e federalizar não só a economia, mas também a política. Eu concordo com isso tudo, mas acho que a ponte nunca foi reparada. A ponte nunca foi reparada desde a crise de 2008. Pode ter sido mal reparada, claro. Ou então é recuar, é fugir para trás. Isto de fugir para trás é fugir para 1950, para de Roma, que é, há fronteiras, há diferentes moedas, há diferentes políticas de asilo, políticas monetárias, políticas agrícolas. É recuar tudo aquilo que o projeto construiu ao longo destes anos cai. Sim, de facto podemos ver
pronto, até a própria presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, reconheceu de fato que existe talvez uma falta de solidariedade europeia através dessa crise. Vimos um pronto exemplo, mais ou menos, não digo clássico, mas um exemplo bastante explícito, face à questão do ministro das Finanças da Holanda, face à Itália, à Espanha, talvez. Só que depois de muita crítica, o próprio primeiro-ministro holandês falou: olha, tá bem, vamos dar aqui uma ajuda. Isso é um exemplo gritante da questão de nós estamos aqui a ver a nossa coisa e vocês aí estão tudo a grande, né? Sim, isto é um jogo de equilíbrio, tanto da parte dos países do Norte como da parte dos países do Sul. Os países do Sul, neste momento, não sabem o que é que ou com que gravidade é que vai atacar a próxima crise e não sabem que tipo de ajuda é que vão receber da União Europeia. Não sabendo que tipo de ajuda que vão ter da União Europeia, não sabem o que é que vão aplicar agora no imediato. Se deixam cair certos setores que é para depois serem recuperados mais tarde, ou se não os deixam cair de todo para se prepararem para um possível colapso, porque ninguém sabe o que é que vai acontecer. E as palavras em primeiro do primeiro-ministro da Holanda, ele assumiu que poderiam haver conversas e negociações para se perceber o que é que se pode fazer nos próximos anos, mas não colocou a hipótese dos Corona Bonds, por exemplo. E aqui vai criar-se novamente a cisão entre o Norte e o Sul. Só que esta cisão, havendo, por exemplo, uma ação conjunta dos países do Sul, Portugal, Espanha, Itália, Grécia e mais um ou outro, é possível fazer parar a Europa, porque o sistema do euro, que favorece mais países do Norte, como a Alemanha, o Luxemburgo, a Holanda, não funciona sem uma moeda como o euro, por exemplo. Se o euro sair dos países do Sul, o euro acaba, não vale a pena, não existe, não há mais, não compensa ter uma moeda comum só entre os países do Norte. E os países do Sul têm esse poder negocial que não usaram na última crise. Sim, de facto, podemos ver aqui uma completa questão de mentalidade, né? questão de política e tudo que, olha, por acaso isso leva para um próximo ponto, que é a questão da resposta dos países as diferentes respostas dos países da União Europeia, que é, pronto, o Reino Unido ainda está na União Europeia, né? Ainda não, pronto, ainda está no período transitional period, né? Que chamam, pelo menos, até durante algum tempo. Demorou até um tempo para implementar certas medidas de prevenção contra o coronavírus. Portugal, foi um dos primeiros países, mesmo antes dos primeiros casos serem, primeiro caso não, mas as primeiras mortes serem confirmadas, né? Vemos agora o caso da Suécia, que está completamente diferente, os países todos fechados, escolas suspensas e tudo, só que a Suécia parece que nada se passa lá, mas há uma certa pressão da comunidade científica face qual vai ser o futuro disso, o que o governo quer. Né? E até o próprio primeiro-ministro e o chefe de saúde sueco disseram isso. Eu queria perguntar ao Pedro aqui uma coisa bem interessante. O Antônio Costa, ele pronto, declarou, né, o parlamento aprovou, no caso, a extensão do estado de emergência, né, em Portugal. Então, vai ser um pouco pior ainda mais durante essas férias da Páscoa. Vai ser completamente, o pessoal não pode sair do distrito, não pode sair do conselho. Você acha, Pedro, que o pessoal vai deixar de ir para a praia agora? O pessoal vai deixar de cruzar? Você acha que quanto mais restritivo sendo o estado de emergência em Portugal, no caso, as pessoas vão perceber realmente qual é o problema de sair de casa e o risco verdadeiro do coronavírus? Eu acho que por um conjunto de fatores, acho que as pessoas já perceberam
também pela forma como isto foi tratado pela imprensa desde o princípio. Eu acho que foi. Isto pode-se ver de dois prismas. Eu acho que no princípio foi exagerado, mas também pode ter. Não sei se foi propositado, duvido. Mas também pode haver um controle da população por parte desse alarmismo exagerado. Eu sinceramente acho que sim, acho que as pessoas vão adotar, parece-me que já estão a adotar. Mas eu não vi, acho que é uma certa pressão de grupo, não acho isso? É uma certa pressão de grupo, uma certa condenação social. Se a gente vê 5 pessoas na rua, a gente fala, mas olha lá, o que estão a fazer? O que esses gajos estão aqui? Mais do que uma questão de pressão social, que eu Trava- acho que não é Trabalho, nisso. tem que falar de novo. Por mais que uma questão de pressão social, parece-me que é uma questão de noção. Eu acho que as pessoas finalmente perceberam que é um problema que só pode ser resolvido com a ajuda de todos. E acho que é determinado tipo de problemas que obrigam não se- Sou um bocado pessimista neste tipo de coisas, sinceramente. Não, e acho que é difícil porque eu sou da opinião que a ideologia existe e a política existe em tudo aquilo que se faz. Excetuando, não é excetuando, mas aqui se calhar o único ponto em que eu acho que talvez, como por exemplo me parece estar a acontecer no Brasil, a única coisa que mexe com a questão de ideologia é a questão da sobrevivência. Quando uma pessoa começa a ver o seu rabinho apertado e começa a ver que a coisa começa a apertar para o lado dele, Pois. há determinadas coisas, como parece estar a acontecer no Brasil, que começam a abandonar determinadas crenças. Eu até agora dá uma sensação que em Portugal, tirando aquela parvoíce coletiva não é uma palavra justa, mas pronto, aquela parvoíce que aconteceu no princípio dá uma sensação que as pessoas já interiorizaram. E pronto, agora também não posso falar para muitos sítios porque também, com toda a gente, não posso sair de casa, mas pelo menos aqui em Évora dá uma sensação que a coisa acalmou bastante. Até, acho que já ouvi dizer que houve um problemazinho ou outro com as forças policiais, mas nada que seja uma amostra de um problema maior. Portanto, parece-me que sim. Então isso também nos leva ao ponto da questão de mudança de hábitos, né? Ou seja, as pessoas em si estão habituadas a sair ao café, né? Vamos ao café, vou ali ter com meus amigos, na sexta-feira à noite, vamos ali à Baixa de Lisboa curtir um som, ou sei lá o quê. Agora já ninguém faz isso, tirando se tivermos de 60 anos para cima. Mas é que é mesmo verdade, porque pelos vistos que temos visto pelo menos nas redes sociais, é que quem agora é que anda a querer sair e quem é que mudou os papéis, né? Os filhos estão a dizer aos pais, olha, não saiam, né? E parece que é inútil esse conselho. Olha, não sei. Eu, sinceramente, da experiência que tenho, nos casos que pude observar, dá uma sensação que há pessoas que ou estão no ponto extremo de não quererem ser pessoas mais velhas que andam vestidas até quase de corpo inteiro porque têm um medo terrível do vírus e de morrer e por outro lado, ao contrário, há pessoas mais velhas que isto, pronto, é que se lixe. Já vivi tudo o que tinha a viver. Aquilo é uma espécie aquilo é uma espécie de nova adolescência, uma fase nova rebelde, que é, eu tenho esta idade, ninguém me diz o que é que eu Diz o que hei de Exatamente. fazer. Vivi Era o que durante 3 guerras, 4 epidemias. Era o que Exatamente. faltava. Quem é o Estado para me dizer o que fazer? Não é esta mariquice de gripe que me vai. Mas exatamente, mas isso por acaso leva essa questão de isolamento, as pessoas já fazem quase 2 ou 3 semanas, pelo menos até agora, né? Atenção que esses casos todos que estamos a dizer são coisas que mudam do dia a dia, né? Essas coisas, coronavírus, número de casos. Mas eu prefiro que as pessoas possam comportar-se assim, do que, por exemplo, viveres nas Filipinas e podes levar um tiro na rua, rompeste a Sim, quarentena. Pois, exatamente. Eu, em termos filosóficos, também prefiro. Em termos práticos, se calhar, pois já. Eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, não é? Pois, exatamente. Pois é, tem que haver um balanço. Isso de facto é verdade. E É que tu tens que escolher 2 caminhos, aqui muito nesta epidemia e no teu modo de vida. Se viveres numa sociedade livre ou viveres numa sociedade altamente controlada, só há 2 caminhos.
Pois, mas pelos vistos, o que parece às vezes é que se não está ali o Estado, não vou aqui defender nenhuma ditadura nem nada disso, mas a questão se o Estado não está ali para dizer, escuta, vocês não podem sair de casa, vocês não podem fazer isso, e se saírem, existe uma sanção, o pessoal não liga nenhuma. Eu acho que a questão não é defender uma ditadura, não é defender a ditadura, é a postura que se tem perante uma democracia, que parecendo que não são duas coisas diferentes. Então, pelos vistos, há pessoas que gostam disso aí, há pessoas que gostam de ficar em casa. E também isso mudou bastante o nosso comportamento de ficar em casa, porque muita gente está em teletrabalho, muita gente está trabalhando de casa, o pessoal está tudo no home office, parece que é uma coisa cool agora, é o home office, o pessoal fica entrando lá no computador, não vou dizer se algumas pessoas aqui o fazem, mas faz o login lá e vai tomar café, né? Vai fumar um cigarro, etc. Isso é tudo durante 3 semanas. O que é que tem ir beber café? Eu sei que isso é muito bom. Não tá ali o chefe, né? Mas também as pessoas passam 8 horas na frente do PC e pronto, e pelos vistos agora mudaram os hábitos, foram à estante de livros, como nós temos atrás de nós, vocês não conseguem ver, mas temos muitos livros mesmo. Eu não tenho, não sou poser. Mas podes comprar um wallpaper se quiseres, para a câmera. Ok. Vou mandar a vida Alibaba. E as pessoas agora, pronto, a princípio começaram, não sei, a questão do livro físico, né, como se diz, né? Não sei o que vocês têm a dizer sobre isso, mas começaram, talvez, a ir à procura um pouco mais desse tipo de leitura. Depende do gênero também, acredito, né? Eu pessoalmente sim. Nunca li esta quantidade de livros em tão pouco tempo. Suponho que a maioria das pessoas também. Estar sempre a fazer a mesma coisa à hora de chato. Não podemos ver 1000 livros. Eu posso dar o contraponto, que é eu leio menos neste tipo de situação. Agora consegui fazer-me obrigar a ler alguns minutos antes de dormir, mas eu na minha vida normal consigo arranjar tempo para ler com mais facilidade do que agora, porque o meu tempo está calculado para tudo. E nestes dias a disciplina é muito mais difícil de impor. Pelo menos no meu caso, que sou indisciplinado, mas pronto. Mas agora que tem esse suposto, quer dizer, alguns dizem que na venda de livros, alguns dizem que não de livros, que agora são os não ficção, que algumas editoras e até livrarias de pequeno porte estão a ter problemas, né? Por causa da questão logística também, né? Porque os serviços dos correios, seja onde for, estão sob enorme pressão, né? Então, acho que é muito natural, havendo esta impossibilidade de uma pessoa sair de casa para ir a uma livraria, ou para ir a uma papelaria, ou para ir ao supermercado, aumenta sempre a procura dos serviços de entrega ao domicílio, tanto das lojas físicas que têm uma parte de loja online, como daquelas lojas exclusivamente online. As pessoas estão mais tempo em casa, têm mais tempo para ler ou para consumir outro tipo de produtos que noutra situação não tinham. Pronto, é assim, eu acho que neste momento é normal que haja um aumento de consumo de livros e acho que mas é em determinados nichos. Acho que os livros de não ficção devem estar a subir no consumo, tendo em conta a situação que se vive. E acho que o livro formato livro goza de uma reputação que outras formas de informação, independentemente do formato que tem, ainda não gozam. Um livro vai ser sempre basta uma coisa estar em formato livro que acaba por ter uma consideração completamente diferente. Pode ser um livro de merda, mas é visto de uma forma diferente do que por exemplo, um vídeo no YouTube, e podia ser um vídeo de excelentíssima qualidade, cheio de informação e bibliografia, mas frente a frente, acho que cada formato tem os seus prós e contras. Mas em termos de reputação, especialmente numa altura destas em que se vive aquilo que se vive, acho que é normal que o livro seja mais procurado. No entanto,
acho que em termos de venda de livros, parece-me que hoje em dia a visita às livrarias já não é frequente, tirando livrarias de grandes superfícies comerciais. Acho que há players no mercado que jogam com isso e acabam com o resto, acabam com esse mercado tradicional. Tudo o que é alfarrabista está Seja em termos. da lástima neste momento. Neste momento, talvez, em teoria, seria talvez o tipo de loja que podia tirar algum rendimento desta situação, mas tendo em conta que as pessoas não podem visitar, pelo menos em termos de gastos, tendo em conta que as pessoas Sim, não é por podem aí. visitar, acabam por. Os A não alfarrabistas, ser eu não que- conheço um a não ser- alfarrabista com uma loja online, por exemplo. Não, há vários, mas são alfarrabistas já com outro tipo de Para mim, material o para conceito de vender. Ou alfarrabista seja, é são coisas. sair de casa e ir a uma loja. Exatamente, ir a uma casinha Exatamente. velha cheia de livros. E estar lá horas a olhar para os livros a ver se traga alguma coisa. Exatamente. E embora haja alfarrabistas com as lojas, as pessoas não parece que seja uma alternativa que as pessoas recorram muito. E há sites na internet que fazem descontos e têm promoções e etc. que matam completamente a concorrência. Portanto, eu acho que agora talvez haja um aumento, ou digamos, imaginando eventualmente por alguma razão se a internet ficaria limitada ou ficaria fora de função. Acho que aí sim ia haver um boom brutal na venda de livros e no consumo. Acho que por enquanto. Então, olha, já que estamos Talvez. Mas, nesse desculpa, Mateus, aí Diz lá, Eduardo. nessa situação não havia a possibilidade de comprar livros via online. E obrigar as pessoas a sair de casa. Sim, exatamente. Isso também É tens um razão. pequeno Apesar paradoxo aqui, não é? das livrarias. Não, as livrarias foram autorizadas a vender por. Estava a faltar a palavra, à porta. Sim, desde que a pessoa vá à porta, as livrarias não podem ter aquilo aberto, mas Sim, vender é como os restaurantes. Takeaway. como as bombas de gasolina. Sim, exatamente. Exatamente. Takeaway Takeaway, é isso. De resto, acho que o formato livre luta contra outros formatos que são completamente avassaladores. Uma Netflix propõe tem uma premissa completamente diferente, uma premissa até de entretenimento, dá muito menos trabalho e entretém mais do que um livro. A verdade é essa, independentemente de uma pessoa gostar de ler muito ou não, é muito mais fácil para a cabeça estar a ver uma série do que estar ali sentado a ler um livro. Portanto, Sim, e de facto agora estamos sendo bombardeados toda semana há uma série nova para ver. E a malta aqui é tudo imediato, né? É Ninguém quer normal. esperar 5 dias por um livro em casa, né? Quer agora. Eu quero agora. Quero agora. Quero agora. Gratificação instantânea. a publicidade para esses sites era agora. Libertar dopamina no cérebro. Porque em termos de YouTube, Netflix e etc., devem estar com Sim, números sim. altíssimos. Deve ser dos poucos mercados que estão a prosperar. Eles com até esta têm situação. que diminuir, como é que se diz, a qualidade do continua. stream. Mas enfim, isso leva-me aqui até o novo quadro, né? Porque o programa é novo, né? Obviamente. Que é algumas sugestões que vamos dar no final de cada episódio de livros, séries, filmes, ou canais no YouTube, ou pronto, cenas de entretenimento pro pessoal, pelo menos agora durante a quarentena e até depois, até se entreterem, né? Sim, Então o Brás que falou pouco, né, Brás? Falaste pouco, né? Achas? Achas que falei pouco? Falaste só 20 minutos, mas está-se bem. Ih, caralho. mas falaste Falei, bem. obrigado. Mas o que é que tu querias? Eu quero saber uma recomendação tua de um livro, ou uma série, um filme. Mas eu só vou sugerir coisas que li ou vi. Sim, aqui ninguém aqui é bruxo, né? Já me está a mandar bocas. Ainda há bocado estávamos a discutir isto, então até vou sugerir o novo Capital do Piketty. Porque acho que toda a gente devia ler esse livro hoje em dia. E também o Caminho para da Liberdade do Timothy Snyder sobre as fake news e a Rússia também é bom. Para séries, não sei, talvez o The Outsider, uma boa série para quem gosta de crime. Pronto, é Qual que é isso. aquela série que é sobre os fake news também? Não é uma série, é um documentário. Documentário? Qual que é o nome? E agora está-me a dar uma branca.
After Truth. Truth. After Truth, exatamente. Yeah. Também é bom para ver. Vejam. Né? Pedro, tem aí alguma recomendação aí pra turma? Tenho. Para ser rápido, recomendo a série Messiah no Netflix. Parece uma série interessante. Não vou desenvolver muito, não vou estragar, só Spoiler. não tenho tempo para ver, portanto, vejam. Sim, exatamente. Os nossos chat espectadores podem ir a correr para ir ver já. 7 a contar connosco. Exatamente. E é ser muito otimista. Isso se não basaram já, né? Fechem o podcast, não ouçam mais o AI e o Matheus e vão já. E recomendo o ensaio sobre a cegueira do Saramago. Parece-me adequado, apesar destas recomendações, especialmente agora de séries e conteúdo de quarentenário. Parece que agora é tipo uma trend. Não é? As pessoas estão todas com vontade de ver coisas sobre zombies e contágio e pandemias, né? Sim, exatamente. Então recomendo esse livro de Saramago. Acho que levanta questões interessantes. É uma como mix interessante. É interessante. Com filmes de contágio. E o... Exatamente. Sim. E fico O AI, então. Eu tenho aqui uma série para Nossa. recomendar, uma série da Netflix que é 1994, que é sobre o assassinato de Luís Donaldo Colosio, que era o candidato a Presidente da República pelo PRI, que era à altura quase como um partido único lá no México. Isto foi numa altura em que começou a surgir alguma concorrência política ao PRI, que era o outro partido, o PAN, não o nosso PAN, mas o PAN do México, que levantou várias dúvidas, várias questões. Ainda hoje não se sabe quem mandou assassinar Luís Donaldo Colosio. O assassino foi apanhado in loco, foi visto a assassinar o candidato por centenas de pessoas, e ainda hoje ele diz que não o fez. Especula-se que possa ter sido algum deep state mexicano que não concordava com aquelas ideias progressistas de Colosio. Ele que era uma pessoa que vinha das classes inferiores da sociedade mexicana, em vez de ser de famílias mais reputadas, como era costume na política mexicana. É interessante de ver, eu ainda vou a meio, mas estou a gostar bastante. Bom, sobra a mim. Eu vou mais ou menos também nesse lado político, por acaso. Olha, não discutimos aqui a questão da Venezuela, também não temos muito tempo. Podemos ficar para um próximo podcast, também bastante interessante, essa nova posição americana face à Venezuela. Episódio 2. É para o episódio 2. Para o episódio 2. Eu gostei bastante agora e aborda questões interessantes, apesar de ser um pouco americanizado a questão da filosofia ao Jack Ryan, que já vai na segunda temporada e a série tá muito fixe, pelo menos a segunda parte, que agora é a questão da Venezuela. Não sei se vocês já viram, se já começaram a ver e eu tô dando spoiler, peço mil desculpas. E também há uma série, mais um documentário que chama-se Remastered. Eu não sei se é do mesma série da parte do AI, mas é uma série de documentários que falam sobre pessoas um pouco mais notáveis que foram assassinadas de certa maneira, né? Por exemplo, eu vi uma do Vitor Jara no Chile, que foi bastante interessante, que eu acho que logo o primeiro episódio, durante a ditadura, que era um símbolo, né, da resistência, né, contra o governo Contra militar. Pinochet? Sim. Foi, ele foi morto, eu acho, se não me engano, 73 ou 74. Então é muito interessante a série. E depois tem mais umas. Tem do Bob Marley, tem sobre o Sam Cooke, o Cook, não sei se eu estou a falar certo. É uma. Soou bem. Pronto, o primeiro episódio são episódios separados, obviamente, mas são pontos não só de pessoas assassinadas pelo Estado, mas também questões de acontecimentos políticos, de notariedade, coisas dessas. Bom, com essa, então, olha, a gente vai encerrar o nosso primeiro episódio do podcast. Espero que tenham gostado. Nosso
5 ou 20, incluindo a gente. Os dois basaram no motivo. Então, obrigado, Pedro. Obrigado, Ayai. Obrigado, Brás, aí, pela disponibilidade. E obrigado a mim. Adiós. E pronto, nos vemos na próxima. Adiós. Tchau. Tchau. Vamos, mas voltaremos. Para nós, entre os criminosos e as vítimas, não temos dúvidas. Nós estamos do lado dos criminosos. Deixe lá os espíritos que se automasturbam. Há aqui uns bastardos na comunicação social do continente. Eu digo bastardos para não ter que lhes chamar filhos de... Isto é uma paródia de república.